Bom, nós estamos aqui com o doutor Marcelo Matoso. Doutor Marcelo Matoso é especialista em games e esporte. Doutor Marcelo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom, primeiramente, bom dia. Eu que agradeço aí o convite para poder contribuir da melhor forma possível. Muito obrigado. Doutor Marcelo, no passado, quando a gente dizia, esse juiz está na gaveta, ou esse goleiro deixou a bola passar e manipulou o resultado, ou aquele zagueiro propositadamente fez um pênalti no centroavante do time adversário, né, e foi lá e permitiu que o time mais fraco ganhasse, e todo mundo apostou no mais forte. Aí o pessoal dizia, não sei se você se lembra, não sei se é da sua época, mas é da minha, deu zebra. E tinha tal da loteria esportiva, quando dava zebra, a Globo mostrava lá, deu a zebrinha falava, etc, etc, etc. Agora é o seguinte, quando acontece um caso de manipulação como esse, que aliás foi constatado atualmente no estado de Goiás, de quem é a responsabilidade? É da casa de aposta que recebeu essa aposta? Como é que é? Ora, a legislação brasileira ela ainda é um pouquinho, enfim, escassa nesse sentido. O que acontece é basicamente o seguinte, desde 2018 a gente tem uma lei que autoriza as apostas esportivas a serem realizadas no Brasil. No entanto, essa lei ela deixou a carga do Ministério da Fazenda a regulamentação. Então, desde lá até hoje, as operadoras elas não podem operar aqui no Brasil. Aí você me pergunta, pô, Marcelo, mas eu vejo que mais tem a Casa de Aposta patrocinando o clube, Casa de Aposta patrocinando competição, né? Mas o que acontece é que todas essas casas de apostas, atualmente, elas estão sediadas no exterior, né? E aí, qual é a consequência disso? É uma consequência dupla, né? Primeiro, você deixa de arrecadar, né, imposto com a realização dessa atividade aqui dentro, e o segundo é que você também não tem como fiscalizar. Então fica um tanto quanto inócua a legislação, porque nesses casos, por exemplo, de fraude ou até mesmo de quebra da integridade da competição e das apostas, o Estado ele fica muito de mãos atadas para conseguir tomar alguma medida, né? Inclusive a legislação que ela foi promulgada em 2018, ela tinha um prazo de 4 anos para ser regulamentada, e esse prazo expirou agora em dezembro, né? Então, infelizmente, não tem muito como as entidades, né, as instituições brasileiras tomarem providências nesse tipo de caso, né? O que pode ser feito são os próprios clubes, e a própria FIFA também, ela tem várias regras para tentar coibir esse tipo de prática, mas ainda assim, sem uma regulamentação efetiva aqui no Brasil, fica um pouco a cargo das próprias equipes e da própria FIFA aplicar uma penalidade. Compreendo. Agora, doutor Marcelo, você lembrou, eu tenho até visto anúncios, alguma coisa bet em inglês quer dizer aposta, casa de aposta, né? Fulano bet, não sei o que bet, etc. Se você não sabe, é muito fácil. É só entrar aqui no nosso site, a gente tem... Quer dizer, esse pessoal todo que está anunciando no Brasil, a empresa é fora do Brasil, como você lembrou, não paga imposto e não está submetida a nenhuma fiscalização do Estado brasileiro. E elas estão aí adoidada. Exato, esse é o problema que a gente vem enfrentando, né? Não só os clubes, mas também o próprio consumidor, né? Porque quando você tem uma empresa que ela opera aqui no Brasil, ela oferece os serviços dela para o mercado brasileiro, para os consumidores brasileiros, só que a gente não tem uma legislação e elas também não estão sediadas aqui, o próprio consumidor ele fica à mercê, né? Ele não pode exercer o seu direito, por exemplo, de reclamar de um resultado manipulado, né? Se ele fez uma aposta, ele acha que ele foi ludibriado por alguma manipulação de resultado, fica até complicado para ele, enfim, acionar o judiciário, então acionar algum órgão que ele possa, enfim, reaver o seu dinheiro ou até mesmo buscar os seus direitos, né? Justamente por conta dessa atuação das empresas fora do Brasil. Então fica um pouco prejudicado nesse sentido também. Compreendo. Seria melhor, então, que a gente regulamente. Se as pessoas quiserem apostar, é uma decisão pessoal de cada um. Mas teria que ter essa regulamentação, porque, por exemplo, um caso como esse, se houver manipulação, teria que ser apurado por quem? Pelo Ministério Público? Exatamente. O Ministério Público ele até pode apurar esse tipo de alteração de resultado, nessa quebra da integridade, mas por conta da falta de regulamentação
de como é que vão ser feitas as penalidades, quais são as consequências para os agentes que praticaram essa fraude, fica um tanto quanto prejudicado até para você tipificar isso de uma forma civil ou penal, já que a falta de regulamentação pelo Ministério da Fazenda, ao longo desses últimos 4 anos, aí a gente teve um atraso nessa regulamentação, ela fica prejudicada. Há rumores de que o governo ele vem tentando, por meio de decreto ou medida provisória, editar um texto para, enfim, tentar preencher essa lacuna aí que deixou a legislação de 2018, que ela acabou, enfim, perdendo esse prazo, né? Então, para o próprio Estado fica uma situação um tanto quanto delicada, porque como é que ele vai correr atrás de um prejuízo que, enfim, nem está regulamentado ainda, né, para de fato aplicar as penalidades. E aí dentro dessa regulamentação, por exemplo, vão vir várias normas e diretrizes para 2 tipos de coisa. Primeiro, você conscientizar os apostadores, os jogadores, as equipes, né, a fazer uma competição íntegra e que possa, de fato, não existir esse tipo de manipulação. E se, de fato, esse tipo de manipulação ocorrer, você vai também prever várias penalidades para que isso não volte a acontecer, né? Mas aí, sem essa regulamentação, fica um tanto quanto complicado para os agentes fiscais conseguirem exercer o seu trabalho. Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, sempre à disposição, Heraldo. Muito obrigado. Doutor Marcelo Mantoso, especialista em games e esportes. Eu estava lembrando aqui de um fato que foi uma grande polêmica em torno do Corinthians, que diziam que o resultado tinha sido manipulado, né? Vocês não eram nascidos ainda. Foi em 1978. O Corinthians estava há 20 e tantos anos, 25 anos, sem ganhar um campeonato. Aí os palmeirenses, então, São Paulinos, tiraram o sarro. O time do Corinthians ia tão mal, mas tão mal, que ele tinha como hino uma canção chamada... Como é que chamava aquilo? Faz-me rir. Era um sucesso. Faz-me rir, o que anda dizendo... O Corinthians era chamado de Faz-me rir. E o que acontece? No ano anterior, ele já estava lá na final e perdeu para a Ponte Preta. Então não ganhou. E o jogador da Ponte Preta melhor chama Rui Rei. E o que acontece? O Corinthians foi lá e comprou o passe do Rui Rei para jogar pelo Corinthians. E o Rui Rei fez jogar no Corinthians, e aí o Corinthians se tornou campeão, né, naquela época. Então você imagina, depois de 20 e tantos anos de gozação, São Paulino, palmeirense aí, até o pessoal da Portuguesa naquela época, o Santista, você não podia falar que era corintiano, que era execrado. E aí surgiu uma lenda, estou falando que é uma lenda, não é um fato real, de que poderia ter havido manipulação para o Corinthians ganhar, etc. E, se não me engano, o presidente do Corinthians, como é que ele chamava mesmo aquele senhor, que foi filósofo? É o Vicente Mateus. Vicente, grande filósofo. Era aquele que dizia, a gente sai na chuva para se queimar, não foi? Faca de 2 legumes, que mais que ele falava? Me lembro agora. Enfim, mas era um filósofo, né, lá da rua São Jorge, número 666, que era o antigo Parque São Jorge. Você nem vai falar no Parque São Jorge, porque o time está jogando no Itaquera. Não é que nem o Palmeiras. Palmeiras não, a gente insiste no Parque Antártico, que é no mesmo lugar, viu, Paulão? Exatamente.